Bom dia! Um bom dia carregado de boas energias para você que sempre acorda cedinho para acompanhar o nosso Campo Vivo. Eu já chego te contando um pouquinho que temos preparado para você. Dia de campo de verão da Embrapa Soja. Novidades e alertas para o produtor. O Brasil rompeu a barreira de 1 milhão de peixes produzidos. Cafeicultoras fazem sucesso em associação criada para promover o grão. Macadâmia, a noz australiana que virou ingrediente nobre na culinária. O Campo Vivo foi conferir mais um dia de campo exclusivo de uma marca de equipamentos agrícolas. O show rural rende informação para todo o ano. Eu visitei o estande da Embrapa e te conto como foi. E eu completo 6 anos na apresentação do Campo Vivo. Vamos reviver um pouco da minha trajetória no programa? É isso, pessoal. Se ajeite por aí, porque o nosso Campo Vivo já está no ar. A gente começa o programa mostrando como foi o dia de campo de verão da Embrapa Soja aqui em Londrina. Os pesquisadores apresentaram soluções para a safra 26 e 27. Mas eles também fizeram alertas que o produtor precisa considerar já para a safra de inverno. Vamos acompanhar os detalhes agora. Foi um dia para compartilhar as cultivares mais indicadas para o Paraná e regiões com clima e solo similares. Há aqui as variedades de soja transgênicas, com mais de uma tecnologia embarcada. 25,8 e 2X é um material 5,8, então é um grupo de maturidade precoce, indicado principalmente para as regiões, vamos dizer, mais frias e de altitude, né? Essa região nossa aqui do norte, ela estaria indicada para as regiões de altitude. Porque aí o ciclo dela se encaixa bem aos materiais que já são plantados na região. Ela vai dar aí um ciclo de 120, 125 dias, que é o que o produtor tem buscado aí, né? Muito precoce, fica muito perigosa com relação a questões de seca e tudo, e um ciclo muito longo o produtor também já não quer. O outro lançamento nosso também é a 2361 e 2X também. Então é um material 6,1 de grupo maturidade, já é um pouco mais longo, então já encaixa nessa região mais intermediária, bem adequada, por exemplo, aqui da região de Londrina, onde nós estamos hoje. E a Embrapa também tem cultivares convencionais, as mães das transgênicas, e hoje um nicho de mercado. Nem por isso tem menos pesquisa por trás. É um mercado bastante pequeno comparado com o mercado da soja convencional, mas da soja transgênica, mas a gente busca desenvolver e está nos últimos anos lançando materiais novos, materiais modernos, com patamares de produtividade bem altos, assim, não perde absolutamente nada para nenhuma cultivar transgênica em termos de produtividade, e que seja uma opção de soja convencional para esses produtores que depois vão negociar um pagamento de bônus aí de em torno de 15% a mais, aí, 10 a 15% a mais em cima do valor da soja transgênica. E aqui uma representação bem interessante do aumento da produtividade da soja no Brasil. Olha só. Em 1970, era preciso 1 hectare para se produzir 1.487 quilos de soja no país. Da década de 1980, já não era mais preciso 1 hectare para se produzir o mesmo volume de soja. A gente chega na década de 1990 com menos área ainda necessária para se produzir o mesmo volume, tudo sempre em média, claro. Na década de 2000, a gente já chega a pouco mais da metade de 1 hectare para se colher 1.487 quilos. E da década de 2010 a 2020, menos da metade de 1 hectare para se produzir praticamente o triplo da soja no país. Sabe o que é que isso representa? Olha só, nessa área toda aqui que está descampada, ela representa 70 milhões de hectares, onde não foi preciso desmatar, não foi preciso tirar a mata nativa para praticamente se triplicar a produtividade da soja no Brasil. A Embrapa criou essa vitrine para explicar o que chama de efeito poupa-terra, que foi possível com o avanço das pesquisas. Melhoramento genético, melhorias em fertilidade do solo, ganhos em manejo de solo, mecanização, pesquisa. Eu acho que tem uma contribuição bastante grande também de empresas privadas, quando a gente fala em mecanização, tudo isso aí foi desenvolvido ao longo desse tempo. Então, assim, se a gente pegar a estimativa de produtividade hoje dessa safra atual, que é de em torno de 180 milhões de toneladas, com essa produtividade da década de 70, se a gente não tivesse evoluído, a gente precisaria de em torno de 120 milhões de hectares de soja.
né? E a estimativa é que nessa safra nós estamos com 49,1 milhões de hectares. Então é um ganho que a ciência e a tecnologia trouxeram, porque hoje eu produzo mais numa área bem menor. E o clima atípico nesta safra acendeu um alerta sobre a invasão de plantas daninhas nas lavouras. Essa foi uma safra que nos assustou com algumas plantas, algumas já eram esperadas, mas assim o crescimento foi muito maior de algumas espécies. Eu vou citar 3 plantas que foram muito discutidas hoje aqui no Dia de Campo. Bom, a primeira planta que todos os grupos falaram foi caruru, amarantos, e realmente aumentou muito. No nosso monitoramento nós estamos achando que dobrou a área de dispersão de caruru no Brasil, quer dizer, aquele caruru que estava mais restrito ao sul ou à parte mais norte do Cerrado aumentou muito, seja no Paraná, São Paulo, MS. Então, o caruru, essa safra foi a bola da vez. Aí, com a outra planta foi picão preto, que estava mais no oeste do Paraná, localizado, mas aumentou muito na região oeste. E o pé de galinha, que era mais do norte do Paraná, Cerrado, a gente fala que a principal planta era o Cerrado. E então a gente até brinca, né? Acho que nós estamos mandando caruru para eles estão mandando pé de galinha para a gente. Então, foi as 3 plantas que aumentaram. Principalmente caruru, mas também picão e pé de galinha. Agora, e fica alguma lição aí? Dá para se fazer alguma coisa em relação à próxima safra aí 26, 27? Esse foi outro assunto que nós discutimos, né? Então, o que a gente aprendeu? Bom, primeiro que nós vamos ter que estudar melhor essa questão dos herbicidas prédios emergentes, relação de climática com o uso de herbicidas e talvez a principal lição, planta daninha não é planta daninha de soja, não é planta daninha de milho, de trigo. É planta daninha do sistema. Então, o que sobrou da soja que nós estamos vendo agora, será que a gente pode fazer alguma coisa nos cereais de inverno ou no milho? Pode. De que forma é? Controle químico, diversificação, rotação, palhada, né? Até se aparecer uma planta específica, lá vamos retirar, é possível fazer esse controle inicial. Cuidado com colhedora, quem está colhendo soja e trazendo colhedora de outras regiões, porque pode estar trazendo sementes. Então, tudo isso foi discutido, é importante para a gente conseguir conviver com esse problema. Variedades de feijão também foram apresentadas. O Paraná é o maior produtor nacional, mas as cultivares se adaptam para outras regiões. A 429 é uma cultivar carioca, FC 429, cuja tecnologia para o produtor é o retardamento ao escurecimento pós-colheita. Ele tem um tempo para comercializar, sendo esse material altamente recomendado para a indústria, para o supermercadista, porque tem uma autonomia de permanecer com o tegumento claro até por 6 e além, até 1 ano. E os feijões rajados têm mercado no exterior. A Embrapa está na vanguarda, lançando cultivares para esse tipo de mercado. São grãos diferenciados, o tamanho deles é diferente dos que nós consumimos do Brasil. E isso é uma exigência dos mercados europeus, asiáticos e americanos também. É isso, gente. Vamos redobrar a atenção para ajudar a diminuir a invasão de plantas indesejadas nas nossas lavouras. A temporada de inverno 26 está batendo na nossa porta, não é mesmo? Prevenir é a melhor solução e eficiente e de menos custo. Agora você vai conhecer um pouco mais sobre o melhor sistema cooperativo do Brasil. Olha só. A jornada no campo nunca foi fácil. Às vezes a gente dorme dando risada e acorda chorando. Quando a estrada fica estreita, a gente busca caminhos. Dificuldade sempre tem mesmo, mas a gente sempre trabalha em família. A Cicobi acabou me ajudando, e realmente foi uma luz no fim do túnel. Eles entendem o que a gente precisa, né? Cicobi é família, né? O Cicobi gira com quem produz e o agro gira com o Cicobi. Gente, o Cicobi leva garantia e credibilidade para onde for. Pode ter certeza. No ano passado, o Brasil produziu mais de 1 milhão de toneladas de peixes. Esse desempenho foi alcançado mesmo com tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos. O país compra 87% da nossa produção. Os dados estão no Anuário da Peixe BR. Vamos acompanhar. O Divino é dono dessa produção de tilápia. Para esse período de quaresma, ele espera vender 10 toneladas. Uma tendência de crescimento de vendas que ele observa a cada mês desde o ano passado. Todos os peixes reproduzem uma vez por ano. A tilápia não. A tilápia ela reproduz até 3 vezes ao ano. Então, aí chega à conclusão de que
a produtividade é mais fácil e melhor. Nós temos os meses que são os meses-chave do comércio. No mês de dezembro, por exemplo, é o mês de vender brinquedos, né? E na quaresma é o tempo de vender peixe. E foi justamente a tilápia que se destacou no ano passado. Representou 70% de toda a produção nacional. O cultivo da espécie teve um aumento de 6,83%. Totalizando 707 mil toneladas. Em 2025, o Brasil consolidou a posição de potência global na produção de pescados. Mais de 1 milhão de toneladas de peixes de cultivo. Crescimento de 4,41% em relação a 2024. São poucos os países do mundo que têm essa produção na piscicultura. É um sonho realizado desde o início da PeixeDR e que hoje a gente consegue dentro de uma estrutura de produção que a gente pode almejar muito mais. Os peixes nativos, como tambaqui e pintado, não tiveram o mesmo desempenho. Enfrentaram um ano de retração, com quedas de 0,63% e 1,75%. O estado do Paraná segue isolado na liderança nacional, sendo responsável por mais de 273 mil toneladas. São Paulo e Minas Gerais completam o pódio da produção. Em relação às importações, o Brasil ainda mantém um déficit comercial de 959 milhões de dólares no setor, impulsionado principalmente pelo consumo de salmão. Apesar do recorde na produção, o comércio exterior viveu um ano de resiliência. A receita das exportações cresceu apenas 2%, enquanto o volume de embarques recuou 1%. O principal freio foi o tarifaço imposto pelo governo Donald Trump dos Estados Unidos, mercado que absorve 87% das exportações brasileiras de peixe de cultivo. Veio o tarifaço, redução das exportações, mas mesmo assim as empresas continuaram exportando para manter contratos e manter principalmente as parcerias com as empresas americanas. Agora, com a queda da tarifa, a gente vê uma oportunidade enorme, mesmo porque a gente não quebrou os contratos, não quebrou as relações. Para os próximos anos, a piscicultura brasileira aposta em duas frentes: retomar as exportações para a União Europeia e ampliar o mercado da tilápia. Para a Abipesca, o novo ambiente comercial inaugura um ciclo positivo para a indústria nacional. Nossa expectativa é de que a gente termine 2026 com o mercado americano estabilizado e retomado, e aí sim o mercado comum europeu como a grande nova opção. A expertise, a competência e a resiliência do produtor rural do Brasil é que produzem esses resultados. Vamos em frente sempre, pessoal. Pessoal, nós vamos para o primeiro intervalo aqui no Campo Vivo. Mas espere por aí, que eu ainda vou te adiantar o que temos no próximo bloco. O Dia da Mulher já passou? Claro que não. Dia da Mulher é todo dia, especialmente das que trabalham no campo. Você conhece a noz macadâmia? Leve e versátil, ela é ingrediente em muitas receitas da nossa gastronomia. E o Campo Vivo foi conferir mais um dia de campo exclusivo para apresentação de maquinários agrícolas. A Embrapa levou muita tecnologia para o show rural. Eu visitei o stand e te conto o que tinha por lá. E eu quero compartilhar meus 6 anos na apresentação do programa. Viu só como tem muita notícia boa por aqui? Então, vá logo ali. Mas volte, eu e o Campo Vivo esperamos você. Pronto, pessoal, o intervalo foi rápido e o Campo Vivo está de volta. Como eu te adiantei, tem muita informação de qualidade ainda por aqui. Então, vamos lá? E o Dia Internacional da Mulher já passou, mas sempre é tempo de celebrar a presença e a competência feminina. E a mulher tem cumprido um papel cada vez mais importante no agro do Brasil e do mundo. Vamos conhecer agora uma associação do Distrito Federal que está fazendo sucesso na produção de café pelas mãos dessas belas mulheres. O último censo agropecuário do IBGE, em 2017, registrou que mais de 4 milhões de mulheres trabalhavam na agricultura e na pecuária, representando mais de 40% da força de trabalho do setor. Mas a contribuição vai muito além do apoio familiar. Isabel Cristina é produtora de café e servidora aposentada.
Há 10 anos, encontrou na agricultura a fuga da correria da vida urbana. Ela conta que a ajuda de outras mulheres colaborou para o sucesso de sua produção e da região onde vive. A gente cresce além do plantio, né? É muito válido. A gente tem um conhecimento, né, de todas, abertura de portas, que é necessário, né? A gente conseguir sempre abrir portas e mostrar que a mulher tem poder, tem força, tem atitude. E além de participar da economia rural com excelência, as mulheres têm conquistado espaço também na política. Elas combinam as habilidades no campo com conhecimento técnico e sensibilidade para pautar as políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento da região onde vivem. Aqui no Distrito Federal, a Associação de Empreendedores de Café do Lago Oeste começou com a organização de mulheres da região que entenderam que juntas iriam muito mais longe. A associação começou com a necessidade de melhorar a produção de café e se manteve pelo interesse das mulheres em se profissionalizar, colocando a mão na massa. Carla Batista explica que o trabalho conjunto das produtoras trouxe retorno econômico e que pode ser exemplo para outras empreendedoras em todo o país. Quando a gente vê um coletivo feminino organizado e trazendo o resultado, a gente se encoraja. Essa é a nossa grande potência. A gente poder trabalhar com homens e com mulheres, mas sobretudo as mulheres se perceberem nesse processo e se enxergarem que nesse processo elas são tão potentes quanto. O ideal, gente, é que homens e mulheres trabalhem sempre juntos, especialmente no campo, onde a colaboração é indispensável para que tudo dê certo, não é mesmo? Também é verdade que a mulher precisa continuar a abrir espaço no mundo ainda dominado pelos homens. Mas pelo que nós vimos na matéria, a mulherada está saindo super bem. Vamos em frente, hein? E vem aí mais uma edição do Leilão das Marcas. Toda a tradição da família Turquino nas pistas mais uma vez. Vem aí mais uma edição do Leilão das Marcas. Separamos o que há de melhor em qualidade, precocidade. Venham ver a elite do gado de corte. Dia 14 de abril, a partir das 20 horas, horário Brasília, 19 horas, horário Mato Grosso do Sul. Esperamos vocês! Então, eu reforço o recado. Dia 14 de abril, você tem um encontro com o gado mais seleto do mercado. O leilão virtual das marcas começa às 7 da noite em Mato Grosso do Sul e às 8 da noite nos estados que seguem o horário de Brasília. A transmissão é pelo canal Terra Viva e a retransmissão pela Remate Web. Vai ser bom demais, não vai perder, hein? Uma noz nativa da Austrália faz cada vez mais sucesso aqui no Brasil. É a macadâmia, cultivada principalmente no sul e no sudeste do país. Vamos ver os detalhes agora na reportagem. O que antes era apenas um petisco de luxo se tornou ingrediente do dia a dia. Isso a partir do esforço de produtores brasileiros para incrementar a macadâmia na culinária. A noz, que é nativa da Austrália, encontrou solo fértil e clima ideal no Brasil. A semente é comestível e rica em gorduras saudáveis. E claro que tem dado cada vez mais espaço para criatividade na cozinha brasileira. A Ana Paula sabe bem dessa diversificação e decidiu se aventurar na produção do que ela denomina coração de macadâmia. É um queijo fermentado e depois a fermentação tempera e depois ele vem para a cura. Tem muita procura por conta da opção alimentar, por conta, de novo, da intolerância, mas principalmente por conta do sabor. Para os amantes de sobremesa, este estabelecimento aqui em Brasília vende o sorvete de macadâmia com toque de mel cítrico. Segundo a proprietária da sorveteria, o sabor já caiu no gosto dos clientes e o item já está entre os mais vendidos. Como não é uma castanha da nossa cultura, ela é exótica, as pessoas ficam muito curiosas para ver essa diferença das nossas castanhas para essa noz, que é tão
tem tanta personalidade. Aqui no Brasil, a produção está concentrada nos estados São Paulo, seguido por Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A colheita ocorre geralmente entre os meses de fevereiro e maio. O Brasil hoje está com cerca de 6 mil hectares plantados e estamos entusiasmados como uma alternativa a mais dentro desse pujante agronegócio brasileiro, né? Fabricantes de pães, sorvetes e chocolates têm usado cada vez mais o produto como ingrediente, uma aposta da indústria para ampliar o consumo. Isso deve se intensificar. O Ministério da Agricultura anunciou a ampliação das vendas para a Índia, que representa um público consumidor da noz. A cooperação técnica deve incluir troca de conhecimento, pesquisa e estímulo a soluções tecnológicas. A Índia é um país que vem crescendo e tem um potencial imenso pela sua população. Eles têm hábito de consumo de nozes. A noz macadâmia é muito versátil e leve, que traga sempre mais renda para quem planta e também para quem cria essas delícias gastronômicas, não é mesmo? E chegou a hora do nosso segundo intervalo aqui no Campo Vivo. Mas antes, eu vou te contar o que temos no último bloco do programa. Dias de campo organizado para uma única marca. A estratégia virou moda e nós fomos conferir. O show rural tem tanta novidade que rende matéria mesmo após um mês. Eu visitei o estande da Embrapa e conheci tecnologias apresentadas. E este mês eu completo 6 anos na apresentação do Campo Vivo e te convido a rever um pouco da minha trajetória por aqui. Não saia daí, o Campo Vivo e eu voltamos já já. Voltamos com o Campo Vivo de hoje. É bom demais ter a sua companhia por aqui. Vamos seguir com o programa que ainda temos muita informação. No programa anterior, nós te mostramos como os fabricantes de maquinários agrícolas estão se aproximando do produtor rural com dias de campo personalizados. O Campo Vivo foi conferir um dia de campo exclusivo de outro fabricante. E eu também te levo até lá para você saber os detalhes desse belo evento. Aqui o objetivo é encantar o produtor rural. E as iscas são máquinas com desempenho premiado, como esse trator. Essa é uma premiação que tem uma relação, qual é a melhor relação entre o homem e a máquina. Quando você entra dentro do trator, você tem todos os comandos que você consegue fazer de uma forma, você não precisa se abaixar, então você tem todos os comandos no braço, na mão do produtor. E com isso, todas as informações que você precisa, né? Informações gerais de motor e de operação, de você ter as informações gerais quando você está fazendo plantio, quantidade de semente que você está colocando. Então, esse prêmio te rende por isso, porque você dá ergonomia. Esse é um dos lançamentos da marca para esse semestre. A estreia da série aconteceu na Expo Direto, que acabou esta semana em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. A grande novidade é o motor de 4 cilindros no trator de entrada, o A105. Que ele saiu de 3 cilindros para 4 cilindros. Então essa nova série A5, ela tem 5 novos modelos, né, que compõem essa família. E a grande diferencial, sem dúvida, é a parte de agricultura de precisão. Nós estamos utilizando agora o sistema Valtra Guide, né, que é um sistema do piloto elétrico, que saiu do piloto elétrico e agora o sistema hidráulico. Esse é o momento em que o produtor rural aproveita para fazer um test drive aqui no evento. É onde ele entra na cabine, conhece toda a tecnologia embarcada, tira todas as suas dúvidas a respeito de economia e rendimento. São informações que ele usa para a tomada de decisão da aquisição de cada equipamento que está aqui. Esse combo tecnológico oferecido no dia de campo não escapa do olhar atento do produtor rural. A gente tem que conhecer essas tecnologias, a gente tem que ver isso daí para sonhar, nem que seja sonhar com um futuro, com quem sabe uma máquina maior na propriedade. Então, não é uma limitação você estar em cima de uma máquina dessa. Às vezes é um incentivo para a gente. Gente, as empresas saem dos eventos personalizados e levam lançamentos para as grandes feiras. Criatividade e estratégia que pensam no produtor tem tudo para dar certo. Pessoal, minha visita no Show Rural poderia render matéria até o próximo ano. A feira sempre reúne muita tecnologia e soluções importantes para o agro.
Hoje eu vou te mostrar o que a Embrapa apresentou por lá este ano. Vem comigo! O Campo Vivo te traz a Embrapa aqui no Show Rural para você conhecer um pouquinho mais sobre o programa da soja baixo carbono. Roberta, conta para nós um pouquinho desse programa. Então, esse programa é um programa que reúne as práticas sustentáveis de produção de soja para aquela soja produzida com menor emissão de gases de efeito estufa. Isso está muito relacionado ao sistema de produção de soja, ou seja, é aquilo que o produtor faz além do cultivo de soja. Isso vai garantir uma maior sustentabilidade, uma maior produtividade, uma maior segurança para o produtor. Então, no que consiste? Consiste no uso de práticas sustentáveis, como o sistema plantio direto, por exemplo, onde ele utiliza na segunda safra um milho cultivado com um capim braquiária, um mix de plantas de cobertura que vão garantir uma maior quantidade de matéria orgânica no solo e uma maior cobertura de solo. Isso protege o solo contra chuvas intensas, como tem acontecido, protege o solo da perda de água em caso de período que falte água, os veranicos, e também faz com que a raiz da soja aprofunde mais e isso traga uma boa produtividade. Então, essa é uma das tecnologias que são consideradas dentro do programa Soja Baixo Carbono, além de práticas como a coinoculação da soja, um manejo integrado de pragas, doenças, plantas daninhas, ou seja, todas as práticas sustentáveis que reduzam as emissões, vão ser consideradas, e o produtor, no final, aquele que adota, ele pode chamar uma certificadora, ter esse certificado, se for comprovado que ele é baixo carbono, ter esse certificado para usar na comercialização dessa soja para a produção de biocombustível, para a produção de carne, enfim. Roberto, eu estou vendo aqui um painel importante, que fala da importância das raízes e bioinsumos para a agricultura de baixo carbono. Explica para nós esse painel. Ótimo. Esse painel a gente consegue ver a capacidade ou potencial de colocação de raízes pelas diferentes espécies de planta. Então, a gente vê aquela mais volumosa, é um capim braquiária, muito utilizado na integração com milho pós-soja, e ele tem uma capacidade enorme de tirar o carbono que está no ar e colocar no solo como matéria orgânica, que traz todos os benefícios, comentados em termos de aumento de matéria orgânica, aprofundamento de raízes. Nossa, então é super recomendável plantar uma Arroziciensis depois de uma soja, Ainda mais isso para pecuária também é recomendável. Exatamente. Quando você coloca esse tipo de planta de cobertura que consegue colocar no solo uma maior quantidade de raízes, isso faz com que o cultivo consecutivo da soja seja melhor ainda. Então, a soja vai aumentando a produtividade, cada vez que você melhora esse cultivo entre uma soja e outra da outra safra. Roberta, parabéns e olha, muito orgulho sempre da Embrapa e, enfim, eu fico muito feliz de divulgar sempre o trabalho de vocês, que tanto engrandece o nosso país. Nós é que agradecemos e estamos à disposição da sociedade brasileira. A Embrapa é uma empresa pública que precisa receber investimentos para continuar entregando soluções como as que nós vimos. Eu volto no estande da Embrapa no Show Rural de 2027, com certeza. Pessoal, eu queria compartilhar com vocês agora uma alegria muito especial. Este mês eu completo 6 anos na apresentação do programa Rural da Tarobá. O programa nasceu como Tarobá Rural, mas foi atualizado e passou a se chamar Campo Vivo em 2024. Independente do nome, eu e a equipe de produção sempre procuramos entregar o melhor programa para você. Eu já conversei com vários especialistas em agricultura, pecuária e outros segmentos ligados ao agro, sempre para enriquecer o conteúdo que você assiste todos os domingos. Visitei feiras importantes, conferi novidades em dias de campo e trouxe para o estúdio profissionais que acrescentam informações relevantes para o setor. E eu quero continuar a andar pelos caminhos do agro para que você sempre tenha a melhor informação e para que a gente mantenha sempre o nosso Campo Vivo. E o Campo Vivo de hoje acabou, pessoal. Nossa gratidão sempre por sua audiência e por sua companhia e apoio. Agora é hora de aproveitar o dia, descansar, repor as energias, que o momento é de descanso. Espero que seja leve e especial. O Campo Vivo volta no próximo domingo, sempre a partir das 7h30 da manhã,
Comigo, Luli Barbeiro. E é claro, eu te espero, hein? Tchau!